Olá, estamos começando mais um programa Opinião Pernambuco e o tema de hoje é ansiedade durante a pandemia. Nossa convidada é Ana de Andrade Lima, que é psicóloga clínica, e o doutor Amaury Cantilino, que é psiquiatra. Bem, lembramos que o programa Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 MHz e na rádio Universitária AM 820 kHz, em horário novo. O horário agora nas emissoras de rádio é 8h30 da manhã. Então anote aí. Tá? Você acompanha os programas Opinião Pernambuco, também pelas rádios universitárias, no horário das 8h30 da manhã. Bem, mais pessoas estão sendo acometidas pela ansiedade desde quando começou a pandemia do novo coronavírus. Levantamento realizado pelo Conselho Federal de Farmácias revelou que somente em 2020 houve um aumento de 17% em relação a 2019. Hoje, a gente já tem um quadro que é cada vez mais grave, porque a pandemia não voltou, ao contrário, né? A gente está tendo um aumento cada vez maior de casos. Então, vamos para a nossa primeira questão, e a gente traz exatamente para a doutora Ana de Andrade Lima. O que está acontecendo, doutora? As pessoas elas mudaram suas rotinas por causa da pandemia e não estavam preparadas para isso? Boa tarde, gente. Veja, de um modo geral, a ansiedade já acompanha a existência humana e com a vida toda organizada diante da pandemia, isso já acontecia de um certo modo, né? A vida, de algum modo, as pessoas pautam no trabalho, nos estudos, numa certa medida, para também aplacar a grande questão da existência, né? Que é o mistério da vida, né? Por que a gente está aqui, qual é o sentido. Então, muitas vezes, os trabalhos, os encontros sociais, eles funcionam como uma forma de dar sentido à vida. E na hora em que a gente tem um corte trágico, né? Como esse da pandemia, é como se rasgasse essa cortina que fazia a gente acreditar que criando uma rotina, tendo um trabalho, fazendo planos, a morte não chegaria, ou enfim, a gente não teria que viver tão cara a cara a realidade dura da vida, né? Então, de algum modo, esse corte na rotina, com essa realidade dura e a pouca capacidade que estamos tendo de prever, porque de algum modo isso a gente nunca teve, né? A gente faz um pacto silencioso de acreditar que a gente sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã ou daqui a um mês, mas a pandemia, de algum modo, trouxe isso de uma forma muito crua, e aí, de fato, é cada um, dentro de várias camadas, poder entrar em contato com essa falta de controle, com essa falta de direção, né? Não saber onde é que tudo isso vai dar. Doutor Amaury, a gente pode fazer uma reflexão de que a população ela estava num estágio de muita felicidade, era todo mundo muito feliz, achando que o mal estava distante. E o vírus ele veio de uma forma muito violenta para fazer com que as pessoas repensassem, inclusive, a razão da sua existência aqui no planeta Terra. Parece-me que isso desconfigurou, né? Isso desorganizou mentalmente assim, muitos dos princípios que as pessoas vinham construindo ao longo de suas histórias. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco a sua análise sobre isso, né? O que é, até que ponto essa mudança vem impactar o jeito de vida, o jeito de pensar e o jeito de sonhar das pessoas. Valdir, você falou algo que é bem importante, sabe? Sem dúvida alguma, a morte é algo que todos nós sabemos que existe, né? Todos nós sabemos que faz parte da vida, mas a gente não pensa nela como uma proximidade, né? A gente sempre acha que a morte é uma coisa que vem depois, mas muito depois. De repente, a chegada desse vírus e a proximidade da morte, a morte ficar rondando a gente, faz com que a gente realmente tenha reflexões muito significativas a respeito do que é que a gente anda fazendo na nossa vida, né? O que é que faltou a gente viver? Quem são as pessoas que são importantes para a gente? Né? Quais são aquelas atividades que realmente me dão prazer, me fazem sentir, né, uma pessoa melhor. E, no final das contas, essas reflexões todas proporcionadas por essa pandemia, além de nos trazerem um susto muito grande, né,
né, de como nós somos vulneráveis e como nós estamos com a nossa integridade física ameaçada, né, sem que nós nos dessemos conta disso, também nos trouxe uma oportunidade para repensar caminhos daqui pela frente, né? Porque eu acho que boa parte de nós, ou talvez até todos nós, vivenciamos o luto, né, por pessoas próximas que acabaram se complicando com a Covid, né? Ou pessoas da nossa família, né? Ou pessoas que foram para a UTI, né? Eu conheço alguns colegas que saíram da UTI, e nessa saída da UTI, disseram que assim a perspectiva que eles têm agora da vida é completamente diferente, né? Quando você se vê à beira da morte, né? Quando você vê aquela mulher de branco ali na sua frente, de repente você sai uma outra pessoa, né? Não tem como você sair da mesma forma. Doutora Ana de Andrade, e de repente as pessoas começaram a chegar nos consultórios, mas até talvez de forma virtual, de forma não presencial, né? Porque a telemedicina ela veio para dar essa possibilidade. E aí a senhora pode falar sobre isso também. Mas o fato é que elas chegaram para abrir para os especialistas os seus problemas. E a ansiedade, ela ressalta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse aumento da procura de pessoas e possivelmente decorrente já da pandemia do novo coronavírus. Veja, porque, de algum modo, esse é o primeiro momento que atravessa a humanidade, todo mundo está experienciando essa situação. Mas mesmo nesse momento, cada faixa etária e cada pessoa está vivendo esse momento de um modo muito particular. Então, se a gente fazer um recorte para crianças muito pequenininhas, que estão no começo da socialização, né, que estão começando a ir para a escola, entender que o mundo vai além da própria família, é um impacto. Para crianças um pouco mais velhas, é outro impacto. Para os adolescentes, que eu vejo como uma grande questão, porque é o tempo onde as trocas sociais são muito importantes, né, para a formação da personalidade, enfim. É uma perda muito grande estarem com a escola funcionando com um tempo reduzido, ou então em esquema de rodízio. Então, a cada faixa etária, a cada etapa da vida, a gente tem visto um desdobramento diferente, e dentro disso, o jeito particular de cada um viver. Então, é como se as pessoas tivessem sido obrigadas realmente a fazer essas perguntas que a Mauri falou. É como se em algum momento isso pudesse ser deixado para depois, e agora não. Existe uma urgência de poder pensar a vida que se está levando, muitas vezes não por escolha, né? Mas ficou todo mundo um pouco preso na própria vida, tendo que lidar com as questões e consigo mesmo, e com questões que às vezes eram, vamos dizer assim, escanteadas, e isso tem surgido, né? Como questões de repensar mesmo o sentido da vida e os planos, e numa questão mais macro mesmo, nós como sociedade, como estamos vivendo, né? Quando você fala da felicidade, essa vida de Instagram, onde tudo dá certo, onde tudo funciona, isso causa nas pessoas uma falsa ideia de que muitas pessoas estão conseguindo ser felizes e levar a vida adiante de um jeito positivo, só outros não. Nessa vida de sucesso, essa coisa do consumo. Então, esse é um tempo também da gente repensar, aproveitar para repensar as desigualdades, né, sociais, como é que cada camada da sociedade está levando a questão da pandemia, porque tem gente que pode fazer isolamento, tem gente que não pode, enfim. Então, são muitas questões a se debruçar, né? Doutor Cantilino, a doutora Ana de Andrade Lima, ela trouxe aí vários sentimentos, várias expectativas, vários desejos, mas a gente agora vai evoluir para algo mais do campo mesmo da psiquiatria, que é a ansiedade enquanto transtorno. O que tem se constatado é exatamente se chegar a esse grau de transtorno, que é uma patologia que tem afetado várias pessoas. O que é, na verdade, essa ansiedade que está acometendo as pessoas? Essa pandemia desencadeou ou agravou o transtorno de ansiedade em pessoas que já tinham antes, né? Então, pessoas, por exemplo, que tinham transtorno de ansiedade de doenças, que é a chamada hipocondria,
acabou se acentuando muito isso, né? As pessoas sentiam uma febrícula ou sentiam calafrio, e aí muitas já interpretavam que aquilo ali podia ser Covid, já ficavam muito apavoradas. Outras pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, né? Muitas vezes com rituais e compulsões de limpeza, né? Com a ideia de contaminação, também agravaram consideravelmente com essa pandemia e legitimaram, infelizmente, muitas daquelas preocupações que a pessoa tinha em relação à limpeza. Sem contar pessoas que tinham fobias, né? Fobias as mais diversas. E aí muitas desenvolveram a chamada coronofobia, que é a fobia de pegar a própria doença, né? E aí passaram a viver uma vida ainda mais limitada do que essas restrições todas que são recomendadas, né? E aí, mais recentemente, Valdir, a gente está vivenciando um momento que é o seguinte: algumas pessoas que pegaram a doença, né, o coronavírus, a infecção, o coronavírus traz uma reação inflamatória para o corpo, essa reação inflamatória vem em forma de proteínas inflamatórias, e essas proteínas inflamatórias, citocinas e tudo mais, elas podem passar para o cérebro e causar uma certa inflamação no cérebro. Então, muitas pessoas podem desenvolver os mais diversos quadros, né? Seja de encefalite, seja de depressão, seja de ansiedade. Muitas pessoas pós-Covid estão desenvolvendo quadros de ansiedade muito significativo. E não só relacionado ao medo da própria doença, que foi obviamente comum, né? Não só relacionado ao apavoramento de estar na UTI ou estar internado, mas também relacionado a dano cerebral provocado pelo próprio vírus ou pela reação inflamatória que o vírus dá. Você tem uma ideia, Valdir? Pode continuar. 6 a 10% das pessoas que não tiveram, não tinham transtorno de ansiedade antes da Covid, desenvolveram nos 6 meses seguintes à infecção pelo coronavírus. E a gente tem visto muito frequentemente aqui no consultório pacientes com grau de ansiedade muito alta relacionado à própria Covid, à própria infecção, no caso. Certo. Doutora Ana de Andrade Lima, quando os pacientes chegam no seu consultório, como que a senhora consegue diagnosticar que o problema dessas pessoas seja ansiedade? Vejam, quando a pessoa está com uma vida, a gente está num tempo de muito isolamento, então é difícil perceber também que atividades a pessoa deixou de desempenhar, né? Quando está num grau onde ela começa a ficar comprometida das suas ações diárias, já é um ponto de atenção, né? Mas características, sintomas como insônia, não conseguir desempenhar as tarefas, precisar, às vezes, quando a pessoa tem muita necessidade de falar e de prever situações futuras, né? Assim, de poder pensar o que é que vai fazer mais na frente, e uma necessidade de controle muito grande, e um profundo sentimento, né? Assim, de sofrimento. Então, a gente vai escutando, e à medida do que vai se apresentando, quando tem uma necessidade maior, eu faço um encaminhamento para o acompanhamento psiquiátrico, quando a gente vê que tem um comprometimento maior, né? Porque é claro que tem coisas que podem ser feitas a partir da fala, a própria chegada ao consultório, isso já ajuda, né? Poder falar sobre isso, chorar, colocar para fora, mas às vezes precisa realmente de uma intervenção psiquiátrica, e quando a gente vê que existe um comprometimento muito grande, aí eu faço esse encaminhamento. Como saber, por exemplo, que a pessoa está tendo um problema de insônia e que ela seja uma insônia esporádica e não necessariamente um quadro de ansiedade? A insônia da ansiedade, de um transtorno de ansiedade, ela tipicamente é uma insônia que dura muitas semanas, né? Normalmente até mais do que um mês. Então, é uma insônia que ela tende a ser cronificada. A insônia relacionada a um evento específico, normalmente se resolve com a resolução daquele evento específico. Então, se há uma situação de estresse, a pessoa, é até natural, né, que ela fique insone, porque, Valdir, você tem uma ideia, a insônia ela não surge à toa, é uma reação do nosso cérebro, uma reação do nosso organismo, que foi preparado para viver num tempo de caçador-coletor, a uma situação que ele imagina que seja uma ameaça. Então, se tem um predador rondando, eu tenho que ficar alerta, sobretudo à noite, que é quando os predadores pegam a gente de surpresa. E aí, quando eu imagino que qualquer coisa hoje está ameaçando, eu acabo tendo essa mesma reação, né, de alerta
como se fosse um predador rondando uma aldeia, entendeu? E aí seja um problema que eu tenho no trabalho, que é interpretado como ameaça, seja alguém que vai atacar a minha casa. E às vezes até uma questão mais difusa, né? A própria pessoa não sabe exatamente dizer o que é que está acontecendo, por que está ficando, né, com insônia, mas esse é um ponto importante, é a repetição. E às vezes é difuso, às vezes a pessoa não sabe exatamente, sente um mal-estar e a gente vai analisando a partir do que aparece como sintoma. É um outro quadro que pode também parecer muito, pode estar associado, é o da depressão, mas aí a pergunta ela vai, inclusive, parecer com a pergunta que eu fiz anteriormente, só que antes foi sobre a insônia e agora é sobre a depressão. Como saber se não é um quadro de tristeza e sim um quadro de depressão que possa estar associada a essa questão da ansiedade, doutora Ana de Andrade Lima? Veja, assim como a pergunta você disse que era parecida, eu penso que a resposta é um pouco parecida também. Eu acho que é muito importante a gente também dedicar um espaço a pensar que no tempo que a gente vive, a gente tende a querer excluir a tristeza, os sentimentos ruins, né? E aí, na repetição desses sentimentos e na impossibilidade de coisas do funcionamento do dia a dia, que você percebe que a pessoa não está fazendo, como tomar banho, comer, ou às vezes um excesso de mau humor, dificuldade nas relações. Então a gente tem que ficar atento para ver, para poder encaminhar e entrar aí uma outra pessoa para ajudar a gente a pensar o que é que vai ajudar. Doutor Amaury Cantilino, levo para você também essa questão. Olha, a depressão a gente tem que levar em consideração que ela é uma síndrome, tá? Então, a tristeza é um sintoma de depressão. E é um sintoma importante, porque quase todo mundo que está deprimido está triste. Mas a maioria das pessoas que estão tristes não estão deprimidas. Por que é que eu digo isso? Ela é uma síndrome porque envolve um outro grupamento de sintomas, que envolve falta de prazer com as coisas que antes sentia, diminuição da energia, ansiedade, irritabilidade, alteração da cognição, ou seja, a pessoa pode ficar desatenta, a pessoa pode ficar com dificuldade de concentração, com dificuldade de memória. A pessoa com depressão ela tem uma série de ideias de pessimismo, ruminação com mágoas antigas, ruminação com erros que ela cometeu no passado, ideias de suicídio. E isso não é uma coisa que começou ontem, né? Normalmente a pessoa com depressão, ela tem isso, e isso aí perdura dias a fio, né? Para a gente dar o diagnóstico de depressão, a pessoa tem que estar com esse tipo de quadro por pelo menos 15 dias, mas normalmente quando a pessoa chega para o tratamento, ela já chega com um quadro que já está com pelo menos 1 mês, 2 meses, que até facilita o nosso diagnóstico, né? A depressão é um quadro... Essa depressão pode ser uma consequência da ansiedade ou o contrário, pode. As duas coisas estariam aliadas? É muito frequente que pessoas que têm transtorno de ansiedade desenvolvam depois da depressão. Até porque, Valdir, se você pensar direitinho, o próprio transtorno de ansiedade é um estressor muito significativo. A pessoa com ansiedade ela se preocupa tanto que ela gasta muita energia mental. Então, algumas pessoas ficam com uma espécie de esgotamento, né? Um esgotamento físico e mental por conta do excesso de preocupações e do excesso de angústia e ansiedade. Ok, então a gente faz agora o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre ansiedade no programa Opinião Pernambuco. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco e para você que nos acompanha nas rádios Universitária AM e FM, no horário das 8h30 diariamente, eu sou Valdir Oliveira e estou conversando com a doutora Ana de Andrade Lima, que é psicóloga clínica, e com o doutor Amaury Cantilino, psiquiatra. Nosso tema de hoje, ansiedade durante a pandemia. Doutora Ana de Andrade Lima, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, de muita insegurança em relação ao que está por vir. Não temos nenhuma certeza de se daqui a um ano a gente terá vencido esse vírus, não temos certeza de se a vacina vai chegar, né? A segunda dose, por exemplo, da Coronavac, ela desapareceu. Nós não temos muita certeza se esse governo vai dar um rumo decente para o problema, porque até agora também a gente não teve isso. Não vem dando, né? A gente vai ficando extremamente inseguro. Até que ponto essa insegurança ela pode nos conduzir
a um quadro grave de ansiedade? Veja, na verdade, essa é uma pergunta difícil de responder, porque não tem como a gente saber exatamente onde é que isso vai dar. É claro que a gente vivendo uma situação tão atípica como essa, né, e a gente pode se remeter a guerras anteriores e outras situações assim, a gente sabe que tem aí o que vem depois também é uma reconstrução difícil. Então, chegando à vacina, a gente podendo sair, vão ter outras questões que a gente vai precisar se debruçar. Então, é difícil ter uma fala otimista nesse momento, né, de dizer que vamos ultrapassar, vai passar. Eu lembro que eu participei de um programa no ano passado e eu me lembro de dizer, não, vamos ter uma certa calma, isso alguma hora vai passar. Vai. Continuo achando que uma hora vai passar, e aí não sou eu, porque de fato passa. Mas os custos desse tempo são muito altos, e eu penso que mais na frente é como se todos estivéssemos usando nossas reservas para fazer a vida acontecer agora, e mais na frente pode ser que exista, sim, vamos dizer assim, que a gente tenha um custo desse tempo, de ter vivido tanto tempo em vigilância, né, tanto tempo com cuidados, tanto tempo tenso. Tem aí algumas repercussões, já tem alguns estudos falando dos encontros sociais, do que é que pode despertar de sentimento, de ansiedade de estar frente ao outro, né? Enfim, os desafios, as pessoas falam às vezes brincando, eu acho que eu não vou conseguir mais sair sem máscara. Então, é uma brincadeira, entre aspas, mas são coisas que a gente está se acostumando, sonhando. Eu escuto as pessoas dizendo de sonhos com máscara, com medo de aglomeração, e isso pode se encenar mais na frente. Então, a gente vai ter aí questões tanto subjetivas para cuidar, né, do modo de interagir com o outro e ser, como também questões sociais para lidar. Vai ser um desafio, mas acho que a gente vai conseguir. Doutor Amaury Cantilino, digamos que eu esteja muito ansioso, mas eu sei que estou passando por um momento de pandemia e eu imagino que quando a pandemia passar, a minha ansiedade também vai passar. É assim ou é preciso que a pessoa procure uma orientação, um acompanhamento médico, e, se for necessário, até usar medicação? Depende do grau de sofrimento que o indivíduo está naquele momento da ansiedade e depende, sobretudo, do grau do impacto funcional que a pessoa tem com aquilo ali. O que é o impacto funcional? A pessoa está conseguindo trabalhar, né? A pessoa está conseguindo funcionar socialmente, né? A pessoa está conseguindo funcionar dentro ali da família, porque quando a ansiedade está muito alta, muitas vezes a pessoa ganha uma certa intolerância em relação a qualquer demanda extra que surja para que ele resolva, né? É como se os problemas fossem tão grandes na cabeça dele que não sobrasse espaço para absolutamente mais nada. Então, algumas coisas mais básicas, né, que ele conseguia fazer antes, ele passa a ter dificuldade. Agora, é claro, que é importante a gente saber que algumas dessas ansiedades têm relação direta com a história da pandemia, né? Por exemplo, uma ansiedade que a gente está vivenciando atualmente é a ansiedade em relação à vacina. As pessoas estão muito apreensivas em relação a receber logo essa vacina, e claro, né, com toda razão. Mas se você imaginar, assim, tem duas coisas que fazem a pessoa se angustiar em relação à morte, né? Aliás, tem várias, mas duas delas são bem particulares. Uma delas é o medo que a pessoa tem do sofrimento que ela vai ter até chegar à morte. E um outro sofrimento grande é a angústia de saber que a morte é um evento solitário, onde você morre, né? Você sempre morre sozinho, né? As pessoas ficam por aqui. E essa história da vacina, né? A cada dia que passa, né? Algumas pessoas são vacinadas, a pessoa que não está sendo vacinada ainda fica com essa angústia, poxa, está todo mundo se salvando, eu estou ficando aqui para trás. Então, é até natural, por exemplo, a gente vê algumas categorias profissionais reivindicarem que tem que ser prioridade agora, que agora tem que ser minha vez, né? Não pode fulano passar na frente. Aquela indignação que a gente fica quando a gente vê que alguém furou a fila, tem muita relação com isso, né? Que estamos todos ansiosos pela vacina, estamos todos ansiosos com medo de pegar a doença. E isso aí é uma ansiedade que é normal, né? Mas algumas ansiedades impactam significativamente na funcionalidade. Doutora Ana de Andrade Lima, como a gente pode fazer para driblar a ansiedade? Veja, penso que a psicoterapia, né, é claro que eu acho que a psicoterapia ajuda muito, né, porque só o fato de poder falar sobre o que está sentindo já é um evento que dá uma relaxada. Tem as questões de cuidados físicos, né, de você descobrir quais são as coisas que podem acalmar, mas dentro disso que a Mauri falou, quando existe uma ansiedade, que é uma ansiedade quase que
normal, porque o evento da vacina, o mais comum é que as pessoas estejam ansiosas. Quem está muito alheio também está precisando de cuidados, porque às vezes você está muito bem numa hora que não está, que a situação não está muito favorável, também é um ponto de atenção. Mas veja, é uma jornada muito particular de cada um poder perceber, mas de um modo geral, os cuidados para viver bem nos dias comuns, fora da pandemia, são os mesmos na pandemia, né? Então, quem pode ter e cuidar da alimentação, quem pode fazer um exercício, né? Cuidar do tempo do trabalho. A gente sabe que o tempo de tela aumentou muito para todo mundo, e isso traz sim uma repercussão, né? Enfim, de várias coisas. Então, poder ter cuidados com o corpo também ajuda nisso, a alimentação, mas penso que quando existe um acompanhamento profissional muito importante, e aí, dependendo do que se encene na psicoterapia, um acompanhamento por um psiquiatra também é essencial para ajudar nos momentos mais agudos, né? Nos momentos de mais dificuldade, né? Como a Mauri falou, de não estar podendo trabalhar ou de estar tendo algum tipo de situação que a pessoa não esteja conseguindo funcionar bem na vida. Ok, e acredito que sem automedicação, né? Bom, a gente sim, está chegando... com certeza, esse é um ponto muito importante. Isso, a gente está chegando ao final do programa Opinião Pernambuco, e mais uma vez, né, para vocês que nos acompanham na rádio, né, eu sou o Valdir Oliveira, acabamos de conversar com a doutora Ana de Andrade Lima, psicóloga social, psicóloga clínica, e o doutor Amaury Cantilino, psiquiatra. Nosso tema de hoje foi ansiedade, e o programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua participação e até um próximo.